programa. Vamos ao Estrela Vermelha. Podemos estar a olhar a matéria que o Cernic estava... Não é? Vamos ver a incursão assim que é do Cernic no Estrela Vermelha e voltamos já. Podemos estar a avançar enquanto chega toda a matéria. Podemos estar a avançar enquanto chega. No âmbito do reforço do combate aos crimes de roubo e furto de acessórios de viaturas, o Serviço Nacional de Investigação Criminal realizou mais uma operação de busca no mercado Estrela Vermelha, na cidade de Maputo. Trata-se da segunda ação do género desencadeada pela corporação, numa tentativa de travar a comercialização ilegal de peças e acessórios automóveis, prática que há vários anos vem preocupando automobilistas e residentes na capital do país. Durante a operação, marcada por um intenso movimento de entra e sai de agentes do Cernic, centenas de peças e acessórios foram retirados do interior do mercado e colocados no exterior para verificação e apreensão. Nem os olhares de indignação e descontentamento por parte dos proprietários dos estabelecimentos comerciais impediram o avanço da operação, conduzida pelos agentes do Cernic. Algumas barracas e estabelecimentos que se encontravam encerrados também foram alvo das buscas. No interior, os investigadores recolheram diversos acessórios automóveis considerados suspeitos. Ainda no âmbito destas ações de busca ou recolha de acessórios supostamente roubados, o mais caricato é que algumas delas apresentam ainda matrícula gravada, tal como esta, por exemplo, ainda com o nome Stefânia, o que de certa forma evidencia de que estas peças foram sim roubadas. Sim, foi abrangido. O material que está sendo levado não pertence. É possível vislumbrar que este material é praticamente novo. De certa forma, considera injusta a ação protagonizada pelo Cernic? Até esse ponto nem sei taxativamente explicar se de certa forma é justo ou injusto, tendo em conta que eu não tive nenhum mandato, nenhuma informação, a situação encontrou-me de surpresa. Agora, até então, resta-me explicar taxativamente o que está sendo feito é o que deveria ser feito ou não. Não sei. Já teve alguma informação com relação ao destino destes acessórios? Eu não tenho nenhuma informação sobre o destino deste material. Não sei para onde é que o material é levado. Já entre os proprietários dos estabelecimentos, o que resta são lamentações. É uma surpresa que chegou, mas nós que estamos a vender acessórios novos não mexeram, mas a segunda mão sempre estão a recolher. Sim, sim. Só que não tivemos nenhum aviso, né? Sim, sim. E qual é o critério de seleção que o Cernic está a usar? O que é que pode confirmar ou ver? Nós não confirmamos nada porque não tivemos nenhum aviso, nem o chefe do próprio mercado, o chefe do próprio setor não teve nenhuma comunicação. Por isso ficamos assim assistindo. Não sabemos como explicar. Até agora eu não sei como dizer a vocês. Muitos foram colhidos de surpresa por esta operação relâmpago. É um trabalho que está nos a prejudicar nós vendedores. Mesmo da primeira vez eu sofri uma operação que levaram tudo o que era novo. Eu não estava, era um belo sábado. Pronto, aconteceu, mas hoje, como é um primeiro dia da semana, segunda-feira, estou aqui, mas não chegaram a mexer o que é mesmo. Os proprietários já começam a perspectivar as despesas. Meus caros, ouvimos os vendedores a reclamarem injustiça feita pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal. É de recordar que é a segunda visita o Cernic a fazer no mercado Estrela Vermelha, na cidade de Maputo, não é?
Dizem que alguns acessórios da segunda mão estão a ser recolhidos. Os vendedores dizem que nós estamos a comprar em viaturas acidentadas e também em particulares que desejam comercializar suas viaturas em forma de peças. Entretanto, por que é que o Cernic está a levar tudo quanto encontra aqui no Estrela Vermelha? Para levantar esses acessórios, é preciso que os vendedores mostrem a documentação desses acessórios recolhidos pelo Cernic. Entretanto, vamos ouvir o porta-voz do Cernic com relação ao que motivou o Serviço Nacional de Investigação Criminal a mais uma vez fazer uma visita de recolha de acessórios no mercado do Estrela Vermelha. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Hilário Lole, explicou que o elevado número de denúncias submetidas pelos cidadãos foi determinante para a realização da rusga no mercado Estrela Vermelha. Segundo o responsável, muitas das peças e acessórios apreendidos apresentam características suspeitas e poderão ter origem duvidosa, razão pela qual serão submetidos a um processo de verificação e identificação. O Cernic e a PRM encontram-se neste momento numa operação coordenada que tem em vista combater o roubo e furto de peças e acessórios de viaturas. O objetivo desta operação é estancar a prática deste tipo legal de crime que tem ocorrido na cidade e província de Maputo e um pouco por todo o país. Relativamente à cidade e província de Maputo, estamos aqui no mercado Estrela Vermelha, neste mercado que é tido como o principal epicentro de venda deste tipo de acessórios. E é por isso que esta operação visa os vendedores, assim como os recetadores destes bens, porque acreditamos que com o combate ou centrando as nossas atividades para esses indivíduos, estaremos a desencorajar aquilo que é a prática deste tipo legal de crime na urbe, neste caso cidade e província de Maputo. E não só, também desde a última operação que foi desencadeada aqui no mercado Estrela Vermelha, assim como na província de Maputo, na cidade de Matola, no dia 28 de fevereiro do ano em curso, percebemos ou fomos registrando mais ocorrência deste tipo legal de crime. E assim pensamos nós que, voltando mais uma vez até este epicentro, que é o mercado Estrela Vermelha, estaremos a combater ou estamos a evitar esforços no sentido de combater para que este mal não ocorra nestas cidades de Maputo. São muitos cidadãos que têm reportado e têm apresentado denúncias da prática deste tipo legal de crime e voltamos mais uma vez a este mercado informal de venda destas peças, onde foi possível apreender vários acessórios, várias peças de viaturas, algumas delas, se não a maioria, ainda com gravações de matrículas daquilo que seriam as verdadeiras viaturas furtadas. Acreditamos nós que foram furtadas um pouco pela cidade e província de Maputo. E queremos, por via disso, reafirmar aquilo que é o nosso comprometimento no combate a todo tipo legal de crime que enferma o país. O Cernic afirma que conseguiu abranger a maioria dos estabelecimentos comerciais existentes no mercado durante a operação. O nosso trabalho incidiu na maioria dos estabelecimentos que se dedicam à venda de peças e acessórios, sobretudo faróis, espelhos e outros acessórios de viatura. Acreditamos que abrangimos quase todos eles, na sua maioria, aqueles que são tidos como receptadores destes bens. Para reaver os acessórios recolhidos, os proprietários deverão apresentar documentos que comprovem a titularidade dos bens dentro de um prazo que ainda será anunciado pelas autoridades. Assim como se fez da primeira operação, o Cernic, em coordenação com a Procuradora-Geral da República, evitarão esforço ou lançarão os devidos comunicados sobre como os cidadãos, os proprietários destes bens poderão ter o acesso dos seus possíveis bens que tenham sido furtados. Mas, a princípio, é preciso que apresentem aquilo que são os dados da ocorrência ou do registro da prática dos crimes que sofreram. De acordo com o Cernic, o principal foco da operação é a identificação e recolha de acessórios com fortes indícios de terem sido roubados
numa tentativa de reduzir os casos de furto e posterior comercialização ilegal de peças de viaturas na cidade de Maputo. A princípio, a nossa operação incide nos bens identificados como de segunda mão ou bens que apresentam indícios de terem sido usados em outras viaturas ou que possam ostentar aquilo que é a matrícula. Cada um tem a possibilidade ou prerrogativa, ou cada vendedor neste caso, de mostrar ou de apresentar o justificativo sobre a proveniência do seu bem. Mas enquanto não apresentar todo bem que seja ou que tenha evidências de que tenha sido usado anteriormente em outras viaturas, será recolhido ou foi recolhido para que possam seguir os restantes trâmites legais. O Cernic reafirma o seu compromisso na continuação de operações desta natureza. Estamos a combater este tipo legal de crime e dizer que seremos ou continuaremos intransigentes para com todos aqueles que continuam neste caminho da prática deste tipo legal de crime, assim como outros crimes, para que possam ser responsabilizados e com isso mitigar aquilo que é a ocorrência dos vários tipos legais de crime no país. Combate de acessórios roubados, é o que diz o porta-voz do Cernic, Hilário Lole, não é? Entretanto, por que é que estamos a trazer esta matéria? Queremos ouvir a opinião pública, a opinião do caro telespectador internauta com relação a essas incursões do Cernic. Ouvimos uma parte dos vendedores dizem que não, estamos a ser injustiçados. Ouvimos também o porta-voz do Cernic que diz que nós temos evidências que esses acessórios são sim de origem ilícita, origem estranha, porque algumas também retrovisores têm lá matrículas. Entretanto, estamos aqui para combater comercialização de peças roubadas. O que é que acham? Será que o Cernic tem razão ou o Cernic está a injustiçar aqueles vendedores? Em que sentido? Alguns vendedores dizem que nós estamos a comprar peças em pessoas que estão a vender suas viaturas, não é em peças. Nós estamos a comprar para revender aqui neste mercado. É uma forma de ganharmos nosso pão de cada dia. Entretanto, vamos avançar também, vamos olhar para os mambinhas neste caso, que ficaram retidos em Marrocos, Rabat, por falta de condições financeiras para voltar a Moçambique, depois de terem qualificado ao Mundial Sub-17 que vai decorrer em Catar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estava aqui a olhar atentamente para o choro do presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cidade, por ver a seleção qualificada, não é? Entretanto, chega a notícia que não há fundos, não há recursos para os mambinhas voltar. A Federação teve que recorrer a um empréstimo numa agência de viagem de 3,2 milhões de meticais. O que é que acham com relação a muitos problemas associados à Federação Moçambicana de Futebol? É segundo empréstimo. Há que realçar que trata-se de segundo empréstimo. Será que o Faisal Cidade estava a chorar por alegria? Ou estava a chorar por saber que não há condições para os mambinhas prosseguirem para esta, não é? Para a sua volta e também para a viagem do Catar. Porque para Catar vamos precisar de fundos. Vamos precisar de recursos para os mambinhas irem fazer aquele que é a competição, aquele que é o campeonato mundial de futebol. É desta forma que abrimos nossas linhas para ouvirmos a opinião do caríssimo telespectador com relação a essas matérias que o Repórter do Povo trouxe como sugestão
e também podem dar vossas contribuições com relação a outras matérias que vocês têm, não é? Por compartilhar, também tem por deixar aqui na hora do telespectador, tem por denunciar. Entretanto, abrimos as linhas para ouvirmos a opinião pública, porque a hora do telespectador é feito para com que o telespectador seja diretamente ligado, tenha uma contribuição direta com relação a todas as situações que assolam o povo moçambicano. E não só, se existirem notícias felizes, também podem deixar ficar. E juntos, como sociedade, vamos poder debruçar aqui no programa Hora do Telespectador. Não é? Entretanto, há que realçar que estamos ainda a ter problemas técnicos. Quando estiverem a ligar, liga, vá direto ao assunto. Não vamos conseguir interagir, não estamos a ter retorno, mas conseguimos ouvir a sua opinião e os outros também, telespectadores internautas, estão a ouvir. Liga, vá direto ao assunto. Por exemplo, eu sou Neldito Vilanculos, acho que a minha contribuição, eu sou Neldito Vilanculos, tenho a optar, tenho a contribuir por isto, não é? Podemos olhar para a situação que está a acontecer no mercado Estrela Vermelha. 28 de fevereiro, o Cernic esteve lá a fazer essa incursão de busca de acessórios que diz que são roubados. Em contrapartida, os vendedores dizem que não, estamos a ser injustiçados. No dia de ontem também, a imprensa recebeu o comunicado do Cernic a dizer que já estamos aqui a fazer mais uma vez uma recolha de acessórios roubados. Tá sim, bom dia. Desculpa. Bom dia. Bom dia, meu caro, pode avançar. Bom dia. Bom dia, pode avançar. Bom dia. Bom dia, pode avançar. Bom dia, como está, seu Vilanculos? Graças a Deus, eu estou bem. Pode avançar com sua contribuição. Sim, seu Vilanculos. Sobre as peças que a polícia foi recolher no mercado Estrela. Eles fazem aquilo porque não é emprego. Acredito que alguns não estão a vender peças por querer, por falta de emprego. Mas pronto, já que a situação não está a dar, eles que arranjam outro emprego, outra forma, outro tipo de negócio, porque já que a polícia foi apreender as peças, significa de que é um negócio ilícito. E já que eles dizem de que eles foram vendidos as peças através dos donos das peças, carros desmontados, eles poderiam mesmo tentar ter justificativo para, em caso de chegar a polícia, não recolher as peças que também eles compraram, não é? Então, acredito que, pronto, eles mesmo tentaram justificar, não é? Mas quando não tem documento que esclarece, não é fácil a polícia acreditar, não é? A polícia tem razão, desculpa dizer isso aí, porque os nossos irmãos também estão a tentar ganhar pão. Mas imagina, às vezes, aqueles miúdos que andam na cidade a roubar peças das viaturas, não é? Irem vender no Estrela. E depois aqueles vendedores de peças no Estrela, aqueles senhores donos das peças também. Acho que se eles negassem, não é? De comprar aquelas peças, sempre negar. Todo mundo sabe de que eles não compram peças roubados, mas às vezes eles compram peças que adquiriram, não é? Nos outros países, por exemplo, na Praça de Touros. Praça de Touros, aqueles nigerianos ali vendem peças que vêm de fora, não é? E acredito que eles têm documentos, não é? Então, meus irmãos, desculpa, talvez podem ficar tristes por as minhas palavras, mas tentam arranjar outro tipo de negócio que não vão vos pôr em risco com a polícia. Porque vejam só, acredito que já perderam muito dinheiro mesmo. É verdade que não há como se dizer quanto que eles perderam, porque já que dizem de que são peças roubadas, mas perderam muito dinheiro aí. Essas todas as peças. Eu passei ontem do Estrela, eu vi mesmo como que é a montanha das peças. Aí por calcular, até pode chegar a 10 milhões de meticais. É muito dinheiro mesmo, não é pouco dinheiro. Então, é triste, acredito que alguns contraíram dívidas, não é?
Mas pronto, quando a polícia chega, leva mesmo de borla, porque eles não têm documento que defende a eles. Agora, sobre Mambinhas, estão de parabéns e que ganharam, porque veja só, eles não ganharam, mas veja só, já não tem dinheiro de volta para o país. Graças a Deus que ganharam, imagina se tivesse perdido, não é? Não tem dinheiro de voltar e tivesse perdido, era tudo 0-0, mas pronto, graças a Deus, ganharam, estão de parabéns. A dívida é solução. Quando a pessoa não tem dinheiro, graças a Deus, porque Deus disse existe dívida, não é? Deus disse essa expressão de as pessoas se emprestar-se do dinheiro. Então, graças a Deus, porque eles ganharam, mas pronto, não tiveram dinheiro de voltar, mas contraíram dívidas. Estão de parabéns. A dívida é solução. Não há outra coisa. Dói, porque depois vai ter que reembolsar, dói, mas pronto, eles conseguiram ganhar e o caminho é à frente. Dívida sim, mas pronto, às vezes quando chegar aqui no país eu pode ter ajuda de financiamento. Sempre existe um empresário que quer eles sempre ganhar o país, estar sempre alegre. Empresários sempre vão se pronunciar, porque uma vez que nos países não posso dizer que não tem dinheiro, né? A expressão é essa aí. Então, sempre eles ganham, mostrar a capacidade que eles têm. Até o nome diz que são Mambinhas. Então, estão de parabéns, que crescem a ganhar mesmo. Estão de parabéns. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado nós pela sua rica contribuição a trazer soluções. A dizer que tudo bem que alguns acessórios vendidos não são roubados, mas que os nossos irmãos procurem uma forma de mostrar à polícia alguma documentação quando esta se fizer lá para fazer a sua devida fiscalização, não é? São muitos também a jovens que andam por aí na cidade a tirar retrovisores, acessórios de viaturas. Entretanto, para evitar isto, que apresentem devida documentação. Tá sim, bom dia. Bom dia, pode avançar. Bom dia. Bom dia, pode avançar.